Então, com isso, o que acontece? Fica evidente a oportunidade que ele me oferece. Por quê? Porque numa condição normal, e se ele me golpear aqui, observa, e eu estou aqui, ó, eu teria dificuldade em acertá-lo, ó. Eu não acertaria ele. Eu só consigo acertá-lo, por quê? Porque quando ele golpeou, eu estou aqui na condição de alcance graças ao meu adversário. Então é nesse sentido que é tão importante compreender quando que o adversário oferece a vitória. Tudo isso graças ao processo antecipatório do bastão, onde essa vitória foi trabalhada dentro de uma condição única. A condição única é a vitória, ela já foi alcançada na pré-figuração, ou seja, no momento em que ele decide, o meu adversário, me golpear, eu simplesmente agora, então, alcanço a minha envergadura que é necessária para também alcançá-lo. E quando eu tenho a habilidade de tirar o bastão dele da linha central, sem que o meu bastão saia da mesma, então assim eu alcancei a vitória. Uma das coisas que está sendo colocada é a capacidade de antecipar o movimento do outro. Não precipitar, não ser precipitado, não ficar ansioso, mas sim, de fato, antecipar. Você ser capaz de entendendo, de enxergando indícios no movimento do outro, indícios na situação, você ser capaz de antecipar as próximas etapas que vão acontecer. Ou seja, você conseguir enxergar algo antes de estar figurado, antes daquilo tomar forma. Isso é a pré-figuração. Então é importante entender isso para notar que o bastão no sistema Wing Chun, ele, né, a gente pode dizer que ele radicaliza essas questões, né? Ele torna, o bastão torna essas questões não só importantes, mas torna elas essenciais. Se você não fizer isso, você não consegue nem pensar em acertar o outro. Eu acho bem interessante sobre a natureza do bastão. Eu acho que esse ponto muito claro, né, que o bastão realmente ele vai radicalizar, eu concordo bastante aqui nessa sua fala, mas Felipe, o bastão ele radicaliza essa experiência da pré-figuração. E não é aqui, né, muitas vezes a gente recebe, né, o pessoal comenta, né, que a gente fica comentando só sobre noções, etc, mas é uma noção fundamental, né, porque você trabalhar de maneira antecipatória é muito diferente de você precipitar o seu movimento, de você ficar ansioso e agir, ou muito diferente de você tentar adivinhar o futuro. Aí você está extremamente conectado à situação a qual você está vivendo, ao seu adversário ali representado, né? E a partir do que você, na sua relação com ele, como a gente comentou já em outros reacts, você conseguir antecipar o tipo de movimento que ele vai te oferecer. Para aí sim acontecer isso que o Grão-Mestre Léo está comentando, que é a vitória ser ofertada pelo seu adversário. Porque você está em relação com aquela pessoa, com aquela situação. Você está, de fato, observando e tomando proveito de tudo que aquela situação tem para te oferecer, né? Para isso, você tem que estar realmente e de maneira madura conectado com a situação. Você não pode fugir. Você não pode sair correndo e nem pode correr em direção ao perigo, vamos dizer assim, né? Não sei se já ouviu que na guerra quem morre primeiro é o precipitado, né? O corajoso demais, né? Ou também eu tô totalmente covarde, né? Você precisa ser apropriado. Se você só foge, você toma tiro nas costas. Se você corre demais, você toma tiro, é o primeiro a tomar tiro. Então, como que você sabe se posicionar? Né? E ali essa relação ali está bem explícita no contexto do uso ali entre o mestre Jarola e o grão-mestre Léo, porque você percebe, no contexto em que está sendo construído ali, como o grão-mestre Léo estava fora da linha, e ele vai retomar usando esse movimento Tanquan, né? O mestre Jarola, ele o tempo inteiro está no alcance, mas ele realmente o bastão dele está no alcance de atingir o grão-mestre Léo, mas ele só realmente entra em perigo quando ele resolve golpear, porque se ele ficasse na guarda, o bastão do mestre Léo não alcançava ele. Então você vê que tem uma relação interessante aqui sobre, né, você se coloca no alcance do outro quando você resolve lutar, né? Quando você resolve entrar no combate. E aí é onde está essa relação muito poderosa
que é preciso todo artista marcial levar em consideração. Quais são as batalhas que você realmente precisa entrar? Porque muitas vezes não existe perigo, né? Não existe maneira de você ser atingido. Só existe quando você resolve entrar no combate. E aí você precisa ter maturidade para saber como entrar no combate. Porque todo combate que você entrar, você precisa saber entrar de uma maneira em que você não entre já tomando o golpe, né? Que é exatamente o caso ali, porque quando o mestre Jarola resolve golpear, né? É claro, é uma demonstração, né? Ele resolve golpear, você vê que quando o grão-mestre Léo retoma a linha e ele encosta no mestre Jarola, você vê que tem sobrado espaço ali. O bastão, se fosse para valer, o bastão atravessaria, ia empalar o mestre Jarola, né? Atravessaria ele ali com sobra, quer dizer, tem quase assim, vamos dizer, quase 1,5 metro ainda sobrando de disparo ali, que o grão-mestre Léo nem faz. Você vê que ele só encosta assim no Jarola e o Jarola já sai, né? Então você vê que é quase abusivo a relação, né? Quando você resolve entrar no combate, você entra de qualquer jeito. Se o outro realmente recuperar ali e aproveitar essa sua entrada, né? É muito desproporcional o ganho que o artista marcial atento, realmente conectado na situação que está acontecendo, tem, né? A vantagem é abusiva, ela sobra, é sobrada, né? Então ali tá bem explícito ali no o quanto que sobra de movimento ali, né? Impressionante. Sim, a gente pode fazer, se quiser, uma analogia. Toda analogia ela é limitada, né? Mas há um duelo de pistola com um tiro só, né? Então, se só tem um tiro, o outro só tem um tiro, como é que vai ser a sua abordagem? E não está definido quem começa. Então, como é que você faz? Você atrai, dá vontade do outro acertar você? Você fica escondido? Como é que é? Então, todo esse processo vai levar você a desenvolver ferramentas e atributos para conseguir lidar com um controle emocional, com uma regulação emocional superior com uma situação de estresse. Então, faz muito sentido para a posição em que o bastão está dentro do sistema 21, faz muito sentido do tipo de ferramenta que é. E até como você falou, né? Você pode encarar como uma ferramenta, você pode encarar como uma arma, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo, e porque isso exige essa capacidade emocional e estratégica para você lidar, né? Exige essa maturidade para você poder extrair Kung Fu desse processo, né? E certamente é um Kung Fu que vai ser muito útil para o nosso dia a dia, onde o tempo todo acontecem situações onde você não pode errar. E você tem que ter a Exatamente. capacidade de saber esperar e saber quando esperar e saber quando agir. Exato, saber ser apropriado, né? É uma ferramenta Kung Fu, uma ferramenta, né, para você lidar exatamente com esse tipo de distúrbio, que é, né, o excesso de ansiedade, porque alguma ansiedade sempre é comum, mas a gente percebe que há muitas pessoas que sofrem de um excesso de ansiedade. A pessoa tá, sabe, aquele excesso de futuro constante ali no dia a dia dela, ela está constantemente sofrendo com algo que ainda está distante para ser realizado. E o Kung Fu, como uma ferramenta para isso, é fundamental, né? E ali, nessa experiência marcial do bastão, isso é radicalizado, porque você precisa saber esperar o momento adequado. Ou seja, tem um exercício ali de uma espera estratégica, né? E de um movimento preciso, né? Que precisa ser estratégico na sua escolha e no seu momento, no seu timing, né? No seu momento de realização. É uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de desenvolvimento, né?